Olá, olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, qualquer que seja a hora que me estás a ouvir hoje, sim, muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso novo episódio. E depois de 2 semanas de casa cheia, paramos finalmente para termos assim uma conversa só aqui entre nós, uma coisa um bocadinho mais intimista. Eu pessoalmente estou muito satisfeita porque eu estava um bocadinho receosa como seria este início com estes convites, porque como tinha partilhado no primeiro episódio, quando nós inaugurámos aqui o estúdio, eu queria muito que estas conversas fossem mais do que uma troca, ou uma fofoca, ou entretenimento, que pudessem trazer também um bocadinho de educativo. Então, na realidade, eu sinto que esse propósito foi muito cumprido e recebi feedback muito bom. Estou mesmo muito satisfeita com o rumo que as coisas estão a levar. Obviamente que a experiência para mim é sempre muito diferente e muito, muito cheia, muito, muito completa, porque quando eu estou aqui sozinha, sou eu e os meus pensamentos, até como disse no episódio da Pi, eu normalmente quando estou aqui sozinha a gravar, estou sozinha mesmo, portanto não há mais ninguém aqui, eu, as luzes e os meus pensamentos. Então a experiência que eu tive com estas duas primeiras convidadas foi mesmo muito interessante, até porque mesmo depois, na parte em que eu vou editar, eu sinto que ganho muito quando estou a rever as conversas, às vezes assim, até numa perspectiva estranha de autoanálise, de perceber como é que a minha cabeça estava a pensar naquele momento e como é que eu reajo. Portanto, olha, de forma geral, queria dizer que estou mesmo muito satisfeita. Espero que seja um início de uma coisa muito boa, que possa trazer outras pessoas. Eu já tenho assim alguns convites já feitos, outras pessoas assim na mira. Portanto, vamos ver como é que as coisas se vão desenvolver nos próximos tempos. Agora já deixar aqui esclarecido que neste sábado e no próximo vamos ter uma conversa apenas nós, porque também foi assim que nós começámos. Portanto, também é importante para mim manter um bocadinho deste registro para eu própria poder continuar a refletir sobre a evolução disto, como é que isto, o que é que vai acontecer. Portanto, nestes últimos tempos, como eu também falei no episódio com a Rita, com a psicóloga, eu falei sobre a PHDA, como ainda não tinha tido a oportunidade de falar sobre isto aqui neste nosso registro. Na verdade, a PHDA era uma coisinha que já me despertava alguma curiosidade em relação a mim em alguns momentos, mas a pessoa vai sempre pensando: eu realmente tenho aqui algumas coisas em comum com isto, ou se calhar isto pode ter algo a ver comigo, mas depois a vida continua e nós temos outras prioridades, outras coisas acontecem e depois acabamos por não dar a devida atenção. Então foi um bocadinho isso que aconteceu, que eu de repente já estava numa fase muito difícil. Como eu já falei várias vezes, ainda antes de nós começarmos a ter vídeo, eu já tinha falado várias vezes sobre o meu início do ano ter sido mesmo, mesmo desafiante, porque entre ansiedade e stress e momentos de trabalho de muita tensão, que é aquilo que toda a gente vive no dia a dia, dentro disso tudo eu comecei a ter mais dificuldade a gerir do que aquilo que seria o habitual. Então começaram-se a adensar algumas perguntas e este meu questionamento interno estava a palpitar cada vez mais. Então o que acontece foi que nessa fase procurei uma indicação médica, procurei uma ajuda além daquilo que eu já fazia no dia a dia e houve várias coisas que me ajudaram nessas fases más, nomeadamente o meu acompanhamento com o meu psicólogo com quem já estou há muitos anos, a medicina chinesa, houve várias coisas que me seguraram nestas fases difíceis. E o diagnóstico da PHDA foi um bocadinho um abraçar e um aceitar de que várias coisas já têm vindo a acontecer, sempre aconteceram e elas não só têm um nome, como fazem parte daquilo que tu és enquanto pacote. E até é engraçado porque este podcast chama-se Estava Aqui a Pensar e vem muito. As minhas dificuldades e coisas boas na vida vêm muito consequência disto, de refletir muito sobre as coisas. Já fiz muito boas relações, já tive muito boas coisas no trabalho, já tive muito boas coisas na minha vida pessoal, mas também me traz muitas dificuldades. Então, com isto, eu fiquei contente por ter trazido a Rita antes de fazer esta explicação direcionada para mim, porque não quero de maneira nenhuma influenciar negativamente, acho que tem que ser uma coisa muito bem explicada. Este meu diagnóstico vem sim associado a um tratamento fármaco, não só a parte de acompanhamento psicológico que eu já fazia, que trata sintomas, nomeadamente as ansiedades e etc. Mas no meu caso vem acompanhado a fármaco. E calha que neste momento eu sinto-me muito bem e aliás, eu até queria aqui dizer que se há um momento em que eu valorizo a ciência, se não for em relação às vacinas e a tantas outras coisas que nós já vimos serem altamente funcionais na nossa vida, então neste momento para mim é mesmo por causa da medicação para a PHDA, porque no meu dia a dia tem feito muito impacto. A minha adaptação, não vou mentir, foi um bocado desafiante e isto é totalmente irrelevante para quem não está dentro do assunto, mas estamos sempre aqui nesta partilha, eu a falar com os meus botões.
Nos primeiros dias foi muito difícil a adaptação, mas depois de ter passado aquela fase estranha, porque obviamente isto mexe com a química do corpo, neste caso o cérebro, depois dessa fase sinto que foi bastante bom, porque estou com mais capacidade de clareza mental, de fazer esta arrumação dos meus pensamentos. O que nós falámos nessa conversa há 2 semanas foi muito sobre isto de às vezes estarmos a pensar e surgirem pop-ups e coisas intrusas que nós não necessariamente chamámos naquela altura. Então isso foi um bocadinho. Isso é um bocado o meu dia a dia. Eu não. Eu apercebi muito recentemente que há muitas pessoas que conseguem não pensar, que conseguem ter esse momento de relaxamento mental. Eu não vivo isso em momento nenhum da minha vida, nem quando estou de férias. Portanto, agora começo a usufruir um bocado, ainda bem que existe medicina, começo a usufruir um bocadinho disto de conseguir desligar ou pelo menos tranquilizar alguns pensamentos, enquanto o principal é só um. E isso está-me a deixar com uma paz de espírito que eu há muito tempo que não tinha acesso. Portanto, com isto, esta lenga-lenga e um pouco de fofoca também para contextualizar o porquê deste episódio, porque eu nesta fase em que estou, sinto-me, sinto que estou a precisar de menos ruído, de menos tralha, menos ruído mental, menos ruído físico. E eu sempre fui uma pessoa que muito funcional, precisamente porque queria ter os meus espaços arrumados, as minhas coisas organizadas e muito metódica. E na verdade acho que isso é uma coisa, um mecanismo de sobrevivência que eu até desenvolvi face a PHDA, bastante bom, bastante funcional dentro da desfuncionalidade. Portanto, eu sinto que estou um bocadinho nesta fase. Então, estando aqui, às vezes eu ponho-me a arrumar as minhas coisas, a organizar a minha vida, isto vida física e vida mental, como eu dizia, e apercebo-me que, sim, a minha abordagem minimalista perante as coisas faz sentido, mas há momentos em que eu olho para certas coisas, coisas e agora coisas palpáveis, olho para certas coisas que eu tenho e penso: será que eu libertar-me disto é realmente útil para mim e vai-me contribuir para esta organização que eu estou à procura? Ou será que, pelo contrário, isto é uma coisa que me dá uma certa personalidade e que é importante para mim e eu estou-me a desfazer na expectativa de que isso vá fazer ter mais organização? Eu não sei se isto é claro, mas eu há uns tempos gravei um episódio sobre o consumismo, falei sobre a ideia de que nós consumimos efetivamente demasiado e que o hiperconsumo está a fazer mais mal do que bem, não só ao planeta, que acho que isso é evidente para toda a gente, mas também a nós, enquanto pessoas que têm coisas e que usam coisas às vezes em detrimento do ser. Então, eu hoje com este episódio, na verdade, acho que me vou contradizer um pouco. E fico contente por poder dizer isto, porque isto só mostra não só a flexibilidade mental que eu tenho tentado ter em relação às minhas opiniões, mas também estes dois lados da moeda, que é o que eu sinto que neste momento eu começo a conseguir ver. Que sim, eu preciso de muita clareza no meu espaço, preciso de organização, mas eu acho que nós não falamos o suficiente sobre as coisas que nós temos à nossa volta que realmente dão sentido à nossa vida e que nos dão personalidade. Porque às vezes nós libertarmos das coisas não é sinónimo de liberdade por si, mas é um sinónimo de ausência. E é com esta motivação que queria conversar hoje neste episódio. Eu creio que existe um grande mito em relação ao minimalismo, esta ideia de que o menos é mais. E isto intriga-me porque nós, se formos a estudar e a pensar nas raízes do minimalismo, o minimalismo teve influências em várias fases, quer na arquitetura, quer na arte, em tantas coisas o minimalismo foi-se manifestando em certas fases da humanidade de maneiras diferentes, correspondendo a necessidades diferentes, como acontece com todas as correntes artísticas, com todas as opções estéticas. A questão do minimalismo é que virou mais do que uma opção estética, uma coisa visual, e virou também uma ideologia. E com essa ideologia, nós parece que nós excluímos ou não pensamos o suficiente sobre aquilo que é realmente a filosofia por trás desta ideia do ter menos e do significado das coisas. Além de que usar o minimalismo como discurso universal acaba, na minha opinião, por excluir aquilo que é suposto ser o seu verdadeiro anexo, que é a cultura. Porque o minimalismo não deixa de ser um privilégio. E agora vamos tentar pensar aqui em conjunto, que é esta ideia de ter menos coisas existe para quem tem a possibilidade de ter mais coisas. Porque quem nunca teve nada, quem está num contexto empobrecido, e aqui estamos a falar de contexto empobrecido em todos os contextos, especialmente o financeiro, mas em contextos empobrecidos as pessoas não se podem dar ao luxo de escolher ter menos. As pessoas simplesmente não têm por onde escolher aquilo que têm e é aquilo que podem
que podem usufruir e aproveitar no seu dia a dia. Então, quando o minimalismo se torna uma ideologia e exclui estes contextos de várias pessoas, e não só exclui isso, como não pensa que quem nunca teve muito não pode escolher ter pouco, então parece-me aqui que temos um problema filosófico. E com este problema filosófico, eu sinto que o estilo clean acaba por ser uma neutralidade sem personalidade, ou seja, não só o problema cultural de que ignoramos os contextos económicos, históricos e sociológicos das pessoas e de diferentes países, mas também ignoramos que esta neutralidade, mesmo sendo adotada, não vai ser adotada da mesma maneira por todas as pessoas, porque todas as pessoas têm essas raízes que vão diretamente influenciar aquilo que é o ter menos. Por exemplo, eu acho que nós conseguimos todos pensar numa coisa bastante engraçada, que é numa casa típica alentejana, ou por exemplo, se quisermos ter um estereótipo um bocadinho mais abrangente, se pensarmos numa casa africana, nós pensamos nestas coisas que são a mais, nesta decoração a mais, e isto nunca foi visto, em determinada altura, nunca foi visto como sendo uma coisa má. Foi visto como sendo uma herança, portanto, associado à cultura e aos nossos comportamentos e à forma como nós nos expressamos e manifestamos, e isso é uma coisa positiva. E não víamos isso como sendo algo desinteressante. O que acontece é, o minimalismo quando surge, que surge ali por volta dos anos 50, 60, mais na perspectiva artística, vem muito para quebrar tudo aquilo que era o abstracionismo, o expressionismo, para poder trazer um bocadinho de mais limpeza visual. Mas depois na arquitetura, especialmente, que é aquilo que eu acho que é mais gritante no nosso dia-a-dia, e por isso é que eu trago mais isto hoje, na arquitetura houve um pouco mais de oscilações e começamos a viver um bocadinho mais isto hoje, esta necessidade de limpar os espaços, que na minha ótica começa a trazer um excesso de despersonalização. E este meu raciocínio é transversal até a mim própria, porque eu tenho uma tendência muito mais para cores neutras, para cores terras, e às vezes vou pensando se isso é uma coisa realmente da minha personalidade e do meu gosto individual, ou se isso já é uma influência desta cultura de clean girl, que acho que isto é o termo, se calhar, o termo mais internautico que nós podemos usar para definir estes conceitos, que é esta ideia de que nós limpamos tudo aquilo que nos rodeia, achando nós que isso talvez seja um traço de personalidade, quando na verdade isso é uma despersonalização daquilo que nós podíamos ser. Tanto é que nós associamos muito pessoas que usam coisas coloridas, muito arco-íris, a desorganização, a caos. Isto não sou eu que estou a dizer, isto obviamente também vai com a minha opinião, mas não sou eu que estou a dizer. Isto é uma coisa que está mais do que estudada, certamente pela sociologia. As pessoas coloridas, as coisas, os quadros, portanto, o maximalismo é normalmente associado a caos, a desorganização e, por consequência, a coisas más. Porque nós vivemos numa era em que não é benéfico ter caos e desorganização, mesmo que esse caos e desorganização não seja necessariamente espacial, mas seja caos de experiências, caos de emoção, caos de vivência, que é uma coisa assim boa, porque é bom nós termos essa multiplicidade de coisas na nossa vida. Mas essa associação fez com que o minimalismo ganhasse um bocadinho mais de poder, tanto na arquitetura, nos nossos espaços, como até mesmo nas escolhas dos meus tons terra e das minhas roupas, porque parece que isso também, de certa forma, nos dá um estatuto, uma mostra de que nós temos determinada organização na nossa vida, quando isso às vezes nem é necessariamente verdade. Por exemplo, eu agora sou o exemplo palpável disso, porque eu claramente estou agora muito melhor, mas estava num estado mental mais desorganizado, mas a minha estética, ao contrário disso, talvez aparente que eu seja uma pessoa bastante mais orientada das ideias. E nós, se calhar, podemos pensar que isto não está diretamente correlacionado, mas acaba por estar, porque aquilo que nós vemos dos outros, até o momento em que eles falam e até o momento em que temos uma relação com eles, aquilo que nós vemos é apenas imagem. E se essa imagem corresponde a determinados estereótipos que nós já criámos e que a sociedade já aceitou, então aí se calhar começamos a tirar conclusões que podem ser um bocadinho enviesadas. Então eu sinto que nós estamos a precisar de trazer um bocadinho mais de cor à nossa vida, um bocadinho de mais, como se costuma dizer, os tarecos, as decorações, os adornos. E eu por acaso não ouvi o episódio que eu gravei anteriormente para agora fazer até uma comparação, mas eu acho engraçado porque o que eu sinto é que estou neste limbo entre eu quero me desprender de coisas que não uso. Aliás, até há um livro, vou fazer aqui uma referência, um livro que se chama Arruma a Sua Casa, Arruma a Sua Vida, que é da Mary Kondo, que é uma japonesa. Ela
é super conhecida por causa das coisas de organização, que ela tem certos métodos de organizar gavetas, organizar prateleiras, desprender de coisas, e eu acho que faz um certo sentido até ao momento em que nós nos começamos a desprender das coisas achando que nós também não precisamos delas. Porque eu sempre fui muito apologista desta coisa de que, sim, nós precisamos de ser antes de ter. Mas nós não podemos esquecer também, e por isso é que eu acho delicioso eu estar a gravar este episódio hoje, não podemos esquecer também que a nossa experiência humana depende de ter coisas. E aqui não estamos a falar de ter e necessariamente comprar, não estamos a falar do consumo, estamos a falar das coisas que ressoam connosco, as coisas que fazem sentido e com que nós nos identificamos. Então acho que aquilo que poderia ser uma estética e que podia ser uma opção apenas de sim, eu gosto desta paleta de cores mais reduzida, eu gosto de usar uma decoração mais simples, passou a ser uma ideologia que eu acho que só nos está a retirar coisas boas. Porque a leitura que eu faço disto é que o minimalismo pode ser demasiado neutro. Eu lembro-me perfeitamente de ter, aí há uns tempos, eu estava a ir com a Cláudia para a praia e estávamos a passar numa rua, numa zona de casas que tem muitas casas da arquitetura que se vê mais hoje as casas modernas a serem feitas. Portanto, aquelas casas mais quadradas, mais cubo, mais retangulares e que... eu lembro-me de ter comentado com ela que as casas eram muito giras, mas que as casas pareciam todas iguais. E eu tenho assim uma relação de amor-ódio com esta estética, por isso é que eu estou a gravar este episódio, mas tenho assim uma relação de amor-ódio porque o que eu senti quando nós tivemos esta conversa foi meio que aquela casa, de certa forma, representa um estatuto. Daí eu ter falado da questão da ideologia. Portanto, aquelas casas, este padrão arquitetónico, tal como tantas outras coisas que nós escolhemos achando que somos nós que temos ideias iluminadas, isto corresponde a um estatuto de é uma casa nova, portanto foi uma casa feita há poucos anos, eu tenho acesso a viver, a comprar, a alugar uma casa que é de determinada forma, que corresponde a determinadas características que são modernas. Esquecendo nós que isso perde a total personalidade. E até vou mais longe, que eu até fiquei a pensar se será que as casas típicas portuguesas que se faziam anteriormente, até as casas que ainda há muito no Alentejo, que são brancas e depois têm os contornos azuis ou amarelos à volta das janelas e das portas, até fiquei a pensar se não seria injusto da minha parte eu estar a fazer essa presunção sobre as casas serem todas iguais, quando na verdade a casa típica portuguesa anteriormente poderia facilmente também ser tida como casas todas iguais. Mas o que eu acho que o caminho agora é que já não só estamos a fazer edifícios para habitar que são padronizados, como estamos a tirar-lhes aquilo que faz. Estamos a tirar-lhes a personalidade e o cunho próprio das pessoas que lá vão habitar. Porque se calhar nós agora achamos bonito, isto abre mil outras conversas sobre aquilo que nós achamos bonito, aquilo que nós achamos feio, mas nós achamos bonito porque é aquilo que é socialmente aceito e é aquilo que é moderno. E à partida nós já estamos mais do que habituados a achar que as coisas modernas são as coisas que são boas. Então, se calhar de alguma forma nós não estamos a conseguir lidar com a nossa expressão individual dentro dos lugares onde nós habitamos, porque o meu objetivo quando tenho uma casa não é que seja uma casa de visita ou uma casa de imobiliária. O objetivo não é que seja uma casa despersonalizada. Quando eu moro em algum sítio, a ideia é aquela casa ser o meu museu. Vamos pôr a coisa de uma maneira meio romântica até. A ideia é que as pessoas quando entrem na minha casa, e nem estou a pôr eu, porque obviamente a pessoa que lá vai habitar é que devia ter essa preocupação em primeiro lugar. Mas eu gostava, e tenho essa ideia, e é isso que fazemos também na nossa casa, eu gostava que as pessoas que vêm visitar o sítio onde eu moro entrem por aquela porta dentro e consigam olhar para aquilo e dizer isto é a Sara, isto é a pessoa que aqui mora. Porquê? Porque tenho os quadros na parede, fiz esta escolha de decoração, escolhi determinada mobília. Essas coisas vão ser importantes para caracterizar um espaço que eu adotei como meu. E o que acontece é que com esta estética destas casas estas casinhas branquinhas que têm as ripas de madeira ou as paredes de pedra e depois são muito bonitas, mas são todas iguais, é que nós só estamos a fazer isso na arquitetura de fora como estamos a fazê-lo por dentro. As casas todas beges, a decoração toda branca, que também não tem muita funcionalidade, não sei como é que alguém consegue viver com uma casa toda branca, mas essas coisas acabam por ser uma maneira de nós tornarmos sempre os espaços produtivos, e eu dei esta linga toda, na verdade era aqui que eu queria chegar, que é tornar os espaços funcionais e produtivos, precisamente porque é nessa era que nós vivemos, em detrimento de serem um espaço projetado para convívio, para festa, para vida, para construção de memórias, porque é exatamente isso que é suposto ser um lar.
uma casa. E isso também diz muito sobre a nossa cultura, sobre aquilo para que nós estamos mais direcionados, para uma cultura muito mais virada para o laboral, para o produzir, para entregar ao outro, para contribuir para a sociedade, esquecendo que o nosso contributo também, enquanto ser humano, enquanto pessoa que convive e tem uma boca para falar e uma cabeça para pensar, também é sim conviver com outros, partilhar com outros e conseguir ter este momento de troca humana, porque eu não sei se já aconteceu alguém que possa estar a ouvir de entrar na casa de alguém e pensar: esta casa é muito bonita, mas o que é que esta casa tem que qualquer outra casa que eu encontro numa loja de mobiliário, numa loja de decoração também não vai ter? E a reflexão que eu tenho feito basicamente é esta, que é encontrar este meu meio termo, porque eu efetivamente não sou uma pessoa consumista, eu na verdade acho que sou muito imune à publicidade. Então, eu muito rapidamente pratico isto de Marie Kondo, de me desprender de tudo e agarrar na minha roupa toda e dá-la e não preciso, e depois às tantas até estou a abrir o armário e a dizer, boa, não tenho roupa porque a dei toda, mas ao mesmo tempo começo a sentir necessidade de olhar para coisas que eu tenho em casa e dizer, eu escolhi isto porque isto me diz algo, isto representa-me em algum momento, em alguma coisa, e isto também diz sobre a minha personalidade, porque essas coisas. Nós usamos roupa, nós temos um estilo, nós usamos maquilhagem, nós temos as nossas cores favoritas, temos o mobiliário que gostamos. Eu fiz a escolha desta mesa para este estúdio por um motivo. Porque acho que há alguma coisa aqui que se identifica com a minha estética, com a minha personalidade, e certamente se aqui tivesse outra pessoa sentada, teria sido outra escolha de mesa, teria sido outra escolha de candeeiro e decoração, e eu acho que isso é aquilo que nos permite também socializar e trocar ideias com outras pessoas, com outros seres humanos. Então, eu acho que esta adoção do minimalismo enquanto ideologia está a tirar-nos muito mais do que nos está a oferecer. Até porque, se nós formos a falar em boa verdade, o minimalismo não está bem a ser implementado na vida. Está a ser, que é outra coisa muito engraçada de se falar, o minimalismo está a ser implementado, sim, no visual, mas a parte ideológica da coisa não está a ser demasiado levada a sério, porque também não convém, não é? Obviamente que é a espada de dois bicos do minimalismo, é que nós vivemos num mundo consumista, então apela-se a uma estética que é agradável de ver, porque sim, vai em prol da produção, em prol do laboral, mas em simultâneo nós não queremos realmente que isso seja levado a sério para as pessoas não deixarem de comprar, porque as reais raízes do minimalismo, se formos a falar nesta parte de comportamento, que também vem muito com influências do budismo, do movimento zen, o Japão trouxe muitas influências para a Europa também em relação ao minimalismo. Se nós formos pensar nisso, isso vai muito a ver com o estilo de vida da pessoa, com comprar menos, mas comprar bom, comprar de qualidade, investir em peças melhores. Mas isto já não é conveniente, já não é conveniente falar sobre esta parte ideológica na prática, porque nós queremos que o minimalismo seja uma coisa apenas ao serviço da estética. Então há aqui muitas coisas que são para mim altamente contraditórias e por isso é que me tem inquietado este tema, porque eu sinto que enquanto pessoa não consumista levo esta ideologia demasiado ao extremo, ou seja, não compro coisas de todo. Eu nem quero dizer que eu sou forreta, mas se calhar vou ter que dizer, porque eu sou um bocadinho forreta, não gosto de gastar dinheiro em coisas, gosto de gastar dinheiro em experiências, gasto muito dinheiro em experiências, mas coisas não. Mas ao mesmo tempo começo a sentir falta de algumas coisas. E tenho vivido isso muito em casa, que é uma partilha engraçada, que é a nossa casa tem, na sua maioria, nós temos muita cor cinzenta, porque os acabamentos da casa também já são feitos em cinzento, que é outra coisa engraçada de notarmos, acho que as pessoas de forma geral se calhar não reparam tanto nisto. Os acabamentos das casas antes, quando eram construídas há se calhar 20 anos, eram muito castanhos, o chão era castanho, era madeira, e os acabamentos das janelas e tudo ou eram brancos ou castanhos, e há muito, muito tempo a madeira ainda era aquela madeira escura. Agora os acabamentos das casas novas são em cinza. E o chão já não é madeira, já não é castanho. O chão também já é meio numa tonalidade cinza, a imitar madeira sim, mas é um material, um material cinzento. Portanto, as casas já por tendência nova já têm por dentro também esta tristeza de falta de personalidade. Então, nós já temos muito esse cinza e alguma da nossa mobília é muito linda, é cinza também. Então nós trouxemos a cor com o tapete, com algumas plantas e decoração. Mas o que eu estou a sentir agora, e acho que é isto, esta minha coisa também palpitante de eu preciso de trazer coisas nossas, também os quadros para as paredes, etc. Porque eu quero sentir mais lar. Neste momento eu sinto que é um lar que podia facilmente ser de uma revista de venda de casa. E agora estamos numa fase em que
queremos atribuir um bocadinho mais de cunho, tanto de uma como de outra, à casa. Ou seja, nós esquecemos, porque estamos tão embrenhados nas redes sociais e naquilo que os outros mostram, esquecemos também que é normal as casas terem uma zona onde há um cesto de roupa suja, onde há roupas e cuecas e meias lá dentro. É normal uma casa que tem animais ter pelos e ter um arranhador, e no nosso caso nós temos um arranhador XXL porque o nosso gato pesa 10 quilos. Portanto, essas coisas que às vezes meio que parece que é uma estética caótica, não é? Que é aquela coisa de que isso fica feio no espaço. Nós sim queremos dar uma funcionalidade, mas acaba por ser uma falsa funcionalidade, porque o espaço não funciona como é suposto se nós o limparmos completamente de objetos. Além de que os objetos, a estética, serve também a um propósito, nem que seja o propósito de entretenimento e de abrir diálogos. Portanto, essas coisas são importantes também para a nossa sobrevivência e fazem diferença no nosso dia a dia. Acho que isto não é uma experiência individual. Toda a gente se sente melhor quando a sua casa está limpa, arrumada, e isto também se aplica ao estar bem decorada, a ter coisas que fazem eco connosco. Portanto, na verdade, é um bocado isto que eu sinto, que esta contradição. É que, de certa forma, eu acho que o minimalismo pode ser útil, sim, para quem, como eu em determinada fase, sente muita ansiedade ou, por exemplo, uma coisa que me ajuda imenso é fazer a cama, porque eu sinto, ou fazer a cama mesmo que não faça, ela estar desfeita de forma estratégica. Então, eu compreendo como a estética, mesmo que não esteja associada necessariamente a consumir menos, que devia, eu compreendo que essa parte estética possa ser uma boa bengala, um bom auxílio para pessoas que a cabeça esteja cuja cabeça esteja demasiado caótica e que precisam de alguma organização para poderem gerir o seu dia a dia. Mas o problema é que nós estamos a aplicar isso não só a estas pessoas, como eu, que precisam dessa arrumação, mas estamos a aplicar isso ao geral. E eu tenho pena e uma certa curiosidade em pensar onde é que nós iremos, porque nós já vivemos, não, nós já vimos pela história, não vivemos assim tanto porque não estamos vivos há 100 anos, portanto nós ainda não vimos nem um bocado do que é a história do mundo e da humanidade a nível artístico, mas já vimos pela história que houve muitas mudanças e que normalmente essas mudanças foram uma espécie de uma zanga, de uma quebra de paradigma, e então algumas correntes artísticas e algumas opções estéticas que nós fazemos, se quisermos falar assim, vêm de uma revolta com determinado movimento. Então uma coisa que me deixa sempre intrigada é pensar o que é que vem a seguir, ou seja, nós agora optamos por estes acabamentos cinza, por estes tons monocromáticos, pela estética clean girl, pelas roupas brancas, até por aquela, agora fala-se muito no TikTok de o quiet luxury, que não é luxury nenhuma, as pessoas fazem que é, compram imitações e isto é todo um episódio para outro tema, compram imitações e depois querem ter uma determinada estética porque esse aspecto de limpeza é associado a uma pessoa que tem poder económico, que tem a vida organizada. Portanto, estas coisas todas, nós achamos que a estética não está relacionada com o intelecto, mas está sempre ligada. Então, nós estamos a fazer estas relações e a criar cada vez mais esta tendência de os espaços estão-nos a servir, mas nós não completamos os espaços, e eu fico a pensar onde é que nós vamos parar a seguir a isto? Ou seja, será que nós, em contrapartida, depois vamos nos revoltar de tal forma com este vazio espacial que vamos regressar ao maximalismo? Houve uma altura que eu achei que sim, porque não sei se era tendências das minhas pesquisas, mas aparecia muito desse tipo de conteúdo, de espaços que trazem muita vida. Eu até vou dizer que as pessoas que eu gosto de acompanhar na internet e que eu vejo como referências até no dia a dia, por norma, até são pessoas que se vestem e que se apresentam com muita cor. Porque isto é. Parece-me tão óbvio, nem sei para que vou dizer isto, mas a cor é associada à vida, não é? Nós vemos uma pessoa com cor, uma pessoa saudável, nós vemos uma pessoa colorida, uma pessoa feliz, portanto vemos uma pessoa em cinza. Isto são associações que nós fazemos diretamente. Portanto, nós associarmos um maximalismo e a cor, a desorganização e não a felicidade, parece que nós estamos a ignorar uma associação que é muito fácil e direta para nós. Então, eu agora fico meio curiosa a pensar será que isso vai realmente voltar ou se nós vamos continuar, eu vou ser fatalista agora, mas eu não acredito inteiramente nisto, ou se vamos continuar numa abordagem de vamos ser apenas máquinas de trabalho, os nossos espaços têm de cumprir determinadas funções e não precisam de ser demasiado a nossa cara. Basta apenas serem esteticamente agradáveis, limpos para não criarem ruído, para nós podermos funcionar no resto da nossa vida, nas nossas exigências. Fica a pensar nisso. E a tendência, não sei se a tendência vai ser necessariamente uma coisa boa, mas eu gostava de acreditar, e é exatamente isso que eu quero implementar no meu dia a dia, de trazer um bocadinho de mais
mais cor à minha vida, mais vida à minha vida, porque é precisamente para isso que aqui estou. E nós sim podemos ter organização e ao mesmo tempo não perder as nossas cores. Portanto, com isto, pensar no consumo e nas coisas que nós realmente temos. Porque, ok, já percebemos que o problema não é necessariamente as coisas. Já percebemos, quer dizer, esta é a reflexão que eu estou a fazer. Mas o problema não é necessariamente as coisas, mas é o consumo. Então, se o problema está no consumo, nós se calhar temos é começar a ser um bocadinho mais. Eu só me estou a lembrar de uma palavra em inglês e não queria nada usar, que é a palavra mindful. Temos que ser um bocadinho mais criteriosos. Vá, vamos usar a palavra criteriosos com as coisas em que nós gastamos dinheiro e os nossos movimentos de compra, porque aqui então já entramos super no episódio anterior e não vou entrar muito neste assunto, mas este excesso de compras e especialmente as compras por impulso, porque somos altamente manipulados pela publicidade e acho que nesta altura já estava na hora de nós desenvolvermos uma carapaça um bocadinho mais forte em relação a isto da publicidade e percebermos que não há muito de benéfico em sermos tão permeáveis às influências de anúncios. Portanto, acho que passa um bocadinho por isto, de sermos um bocadinho mais criteriosos e sérios com as coisas em que gastamos dinheiro. E aqui vou entrar naquela premissa já velha de que às vezes é comprar menos, mas comprar de qualidade. Isto vai parecer mais uma frase chavão que se diz de forma banal, mas isto deve ser mesmo levado a sério, porque as coisas que nós compramos, e aliás, eu no outro dia fui a uma loja de fast fashion, daquelas que nós temos nos centros comerciais, e saí de lá irritada e a pensar que as pessoas não têm outra opção, e aqui nem podemos sempre culpar o consumidor, porque também isto está muito virado para nós que estamos aqui a conversar e para o consumidor, mas na realidade é muito difícil responsabilizar sempre a pessoa que consome, porque as coisas que são de mais qualidade ou melhores ou que se calhar até fazem mais eco connosco e são mais personalizadas, têm um custo mais elevado e as pessoas não lhes pode ser exigido que sejam apenas elas responsáveis por este consumo, quando na verdade o mundo também não está a facilitar muito. Portanto, é aquela história do ovo e da galinha, quem é que começa primeiro, quem é que faz primeiro, portanto é uma problemática um bocadinho ingrata. Mas acho que passa um bocadinho por consumir coisas de mais valor. E aqui neste ramo eu acho que até posso falar mais com propriedade sobre o ramo artístico, porque é uma coisa muito gritante no meu dia-a-dia e uma conversa que eu tenho várias vezes, não desta forma como estou a ter aqui tão em aberto, mas em que eu penso várias vezes, porque eu tenho muitos clientes, para quem possa estar a ouvir isto pela primeira vez, eu tenho vários clientes para quem faço ilustrações personalizadas. Eu faço ilustração de famílias, de casais, de prendas de casamento, de namoro ou prendas de mim para mim. Portanto, eu faço ilustrações personalizadas. Estes trabalhos que são personalizados, inevitavelmente, têm um custo. Este custo, também inevitavelmente, é um custo bastante superior aos trabalhos que não são personalizados e não são originais e que se compram, se calhar, em lojas de decoração, que se podem encomendar da internet de lojas online. Só que o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma preocupação acrescida. Bem, primeiro, a pessoa pode apreciar o meu trabalho ou não, ou ter-me encontrado por acaso, mas há uma preocupação acrescida daquela pessoa, daquela família, em ter uma peça exclusiva, que acho que por si só já é um bom sinal. E depois a pessoa tem noção, vontade e o movimento para ter algo que mais ninguém vai ter, mas que vai definir de forma muito forte e muito, eu diria, muito notória aquilo que é aquele núcleo familiar, porque no meu caso, então, vão pôr um quadro na parede, esse quadro que vai ser posto na parede vai ser um quadro diferente de qualquer outro que outras pessoas tenham. Da mesma maneira que eu tenho aqui estes quadros pendurados na parede, não há mais ninguém que os vá ter na parede, porque fui eu que os fiz e são únicos, portanto, são só meus. E isso dá-me a mim personalidade. E ok, aqui sou eu personalidade artística, mas a personalidade do consumidor normal, da pessoa não artista, isto também é importante. Porque aquilo que as opções de compra que nós fazemos, às vezes, se calhar, em vez de comprar 10 quadros que comprámos numa destas lojas standard, podemos fazer a opção de poupar isto, partindo do pressuposto, que acho que é evidente para toda a gente, de que a arte não é um bem essencial, como falávamos no episódio com a Piedade, não é beber água, não é comer, portanto, se à partida nós vamos consumir comprando arte, podemos fazer escolhas. Portanto, se calhar essas escolhas passam por comprar coisas que fazem mais eco com a nossa personalidade. E para fazerem eco com a nossa personalidade, nós também temos que ter noção de quem somos. Ou pelo menos ter noção em pensar sobre quem somos para tomarmos decisão de acordo com a nossa personalidade, que isto tem imensas outras nuances e acho que é por isso que a estética minimalista falha, é que anula-nos, silenciosamente, anula-nos
esta vontade de autoconhecimento, porque como nós estamos com a necessidade também de agradar ao outro e de corresponder a um grupo e àquilo que os outros estão a fazer a nível estético, nós não mergulhamos tão dentro daquilo que nós somos. Então, por isso é que eu acho bonito eu estar a pensar sobre isto, porque isso também diz muito sobre a fase em que eu estou e sobre este meu querer reformular das minhas opiniões, da minha estética, das minhas ideias, porque eu quero que coisas façam eco comigo. Então, se nós optamos por comprar as coisas nas lojas, eu não queria mesmo dizer nomes, mas está a ser difícil sem arranjar exemplos, que há lojas, eu vou dizer isto sem dizer, que há uma loja específica onde as pessoas encomendam prints online. Esses prints, alguns são feitos por artistas, mas muitos deles são feitos provavelmente por designers contratados que trabalham para a marca, mas são impressos de forma massificada e as pessoas encomendam e têm em casa. Que não é muito diferente de irmos comprar a uma loja de conveniência ou as conhecidas as lojas chinesas. Não é muito diferente, porque acabam por ser trabalhos que são impressos para muitas pessoas, então várias pessoas podem ter em casa. Isso pode parecer uma opção decorativa até fácil, não é? No fundo, estamos a ter um quadro na parede, pelo menos aquela parede não está ali branca, ótimo. Mas se formos a pensar sobre aquilo que nós somos, se calhar aquilo não me diz nada. E o meu pavor neste momento, não é pavor, vamos levar isto à literalidade, mas um medo que eu tenho é precisamente esse de olhar para o espaço onde eu habito, não é medo, também não é medo porque isto não vai acontecer, mas é pensar que eu não quero chegar a um ponto em que o espaço onde eu habito é um espaço que não me representa, que sim, é esteticamente agradável, mas não é um espaço que me diz a mim qualquer coisa. Porque isto faz muito pensar sobre os adereços. Até me estou a lembrar aí na Aprons, que é uma coisa muito da voz. Porquê? Porque há uma coisa específica na minha casa que eu me rio sempre que olho. Sempre que olho. Quando fui de férias, as minhas primeiras férias com a Cláudia, nós fomos para Cabo Verde e eu acho que já disse aqui várias vezes, mas Cabo Verde é o meu destino normalmente de eleição. Eu fui inicialmente em voluntariado e depois já voltei uma catrefada de vezes e já é só uma ligação meramente emocional. Então nós fomos para Cabo Verde, a Cláudia nunca tinha ido, fomos de férias e um senhor muito simpático na rua decidiu mostrar-nos uma zona de uma vila que era muito gira e íamos fazer um pequeno passeio. Não era nenhum serviço pago, era só simpatia. E na altura eu lembro-me de ter dito à Cláudia, que ficou obviamente contente porque o senhor foi realmente muito simpático e educado. Eu disse-lhe na altura assim, olha, eu acho que no fim desta pequena tour ele vai-nos pedir qualquer coisa. Porque, sim, o povo cabo-verdiano é muito bom. E isso, se não fosse eu também não voltava. Mas o povo cabo-verdiano é um povo muito bom, muito caloroso. Mas naquele contexto específico, aquilo era-me familiar. E eu disse, olha, acho que nós não precisamos, não é? Podemos dar um passeio só nós as duas. Acho que não precisamos de fazer esta tour desta maneira, porque no fim vai-nos ser pedida qualquer coisa. E ela disse: não, não é preciso. Porque também, coitado, mesmo que ele nos peça qualquer coisa, é porque precisa, portanto vamos ajudá-lo. E eu pensei: ok, efetivamente, no fim do passeio, que durou muito mais tempo do que um passeio de boa vontade iria durar, hum, a última paragem dessa pequena tour era na banca onde ele vendia coisas. E aqui vou mesmo dizer coisas, porque ele vendia todo tipo de. Até vou dizer a palavra tralha, porque é exatamente sobre essa tralha que eu quero falar. A tralha, que nós achamos que é desnecessária e decorativa, tem um impacto na nossa vida. E era por isso que eu estava a contar esta história. O senhor tentou-nos impingir ali para comprar umas coisas e a Cláudia, que nesse aspecto é mais. Acho que é mais simpática do que eu depois começo a ficar um bocadinho irritada, impaciente. Ela cedeu e quis comprar uma girafa. Comprou uma girafa feita de madeira e pintada, que é muito gira, mas que não valia 20 euros. E nós pagámos 20 euros por essa girafa. O que é que acontece? Essa girafa veio connosco e eu até lhe estava a comentar, na altura que viemos, eu disse-lhe, nunca mais na vida nos vamos esquecer desta girafa, porque foi uma tarde caricata, foi ali um marco. O que é que acontece? Essa girafa, ignorando o contexto da história, mas não ignorando o contexto da história, esta girafa representa aquele momento, aquelas férias. Na verdade, até acho que aquilo foi o único souvenir que nós trouxemos. Portanto, aquele momento que até pode ter parecido uma parvoíce e que nós, mais eu até, naquele momento pensei, e vou estar a gastar este dinheiro, que desnecessário, e para que é que eu vou estar a fazer isto? E nós não precisamos desta peça decorativa, que isso foi eu que disse. Eu disse, nós não precisamos desta mini girafa na nossa casa, não vai ficar bem com a nossa casa, não vai combinar. Agora, e até aconteceu ontem, até foi ontem, que eu estava no computador e estava a preparar aqui uns finalmente aqui do episódio, e olhei para a mesa, nós temos na mesa da varanda a girafinha em cima da mesa de madeira, e olhei e ri-me, precisamente porque essas pequenas tralhas que nós temos e que não lhes atribuímos nenhum valor porque são apenas bugigangas,
tem sim um valor, porque esse valor emocional é aquilo que constrói o nosso pequeno castelo, o nosso pequeno museu de memórias. E isso são coisas que nós levamos para o resto da nossa vida. São coisas que levamos para partilhar com outras pessoas, por exemplo. Agora vamos imaginar assim um contexto. Eu convido alguém para jantar lá em casa. Vão pessoas lá à casa que nunca foram ou nunca tinham visto aquela girafa. De alguma maneira aquelas pessoas entram. Se alguém gostar ou se alguém reparar, aquilo já vai ser um desbloqueador de conversa. Já vai haver um momento em que nós vamos contar esta história sobre como um senhor que era muito simpático nos levou a passear e de repente ele era interesseiro e queria-nos a comprar coisas. E de repente já estamos a falar de uma viagem, já estamos a falar de umas férias e isso conecta-nos. Portanto, aquilo que nós atribuímos zero valor, porque não nos diz nada, porque é apenas mais uma treta que temos em casa, na verdade tem muito valor. E para nós, agora tem muito valor. E, aliás, a Cláudia sempre disse, ela nunca desvalorizou a girafa, muito pelo contrário, ela fez da girafa a melhor coisa, a melhor compra do planeta, precisamente porque foi o contexto que foi. Mas para mim não, para mim isso foi ganhando ocupação na minha cabeça de não, isto tem um valor, claro que tem um valor, porque é ali um marco. Se calhar, quando eu for destralhar a casa e dar muitas coisas, vender outras, se calhar aquela girafa não vai. Se calhar não, eu posso dizer com certeza, aquela girafa não vai a lado nenhum. Porque aquilo representa um momento especial para mim, um momento especial para a nossa família e agora está ali na nossa casa para eventualmente potencializar uma conversa, um diálogo, seja entre nós ou mesmo com pessoas visitantes. Portanto, aquilo que eu tenho vindo a pensar é muito sobre isto, como estas coisas que nós consumimos precisam sim ter um significado e acho que é aqui que nós nos desalinhamos talvez com as necessidades do mundo, aqui planeta Terra, é que nós compramos muito sim, às vezes enganados, achando que sim vai ter um significado e que faz sentido, quando na verdade o sentido daquilo é apenas corresponder a uma estética de determinado grupo que faz determinadas exigências e nós não queremos sentir-nos à parte. Então vamos acabar por ser iguais às outras pessoas. E com isto, não é nenhum incentivo a que de repente nós comecemos todos a pintar o cabelo e a termos o cabelo de cores diferentes e que vamos todos fazer tatuagens diferentes. Isto não é uma obrigatoriedade nós fazermos opções estéticas coloridas ou drasticamente fora da caixa. Não é nada disso. É apenas um convite, tal como eu talvez, refletirmos sobre será que essas opções que nós fazemos estéticas a achar que são apenas o nosso gosto, se são realmente uma tendência nossa, porque é a nossa personalidade, ou se pelo contrário nós estamos a começar a perder vontade de investir na nossa casa física. Porque sim, nós aqui no podcast falamos muito sobre investir na casa interna, mas acho que esta parte da casa física também traz uma gratificação, também traz um sentido às nossas vidas e isso não deve ser descurado. Então, ainda a propósito disto, enquanto estava também a procurar sobre o podcast e sobre o guião e a falar sobre este tema, eu deparei-me com um conceito que eu achei interessante e se calhar até mais interessante do que aquela ideia de estralhar, como a Marie Kondo fala. Que, para quem não leu o livro, esta consultora japonesa ela fala muito sobre deitar fora não necessariamente no lixo, mas deitar fora da nossa vida, vamos pôr assim, deitar fora coisas que não spark joy, o spark joy que não nos façam sentir coisas, ou seja, se aquilo já está com um ano de inutilização ou se aquilo não nos faz sentir qualquer coisa, então é porque aquilo não é útil no nosso dia-a-dia. E eu não me identifiquei 100% com isto. Aliás, eu na altura que li o livro até achei que fazia sentido e batia super certo com a minha panca da organização, portanto, super ok. Mas enquanto estava precisamente nisto do conceito de minimalismo, encontrei um conceito que é sueco, que se chama Swedish Death Clean. Até vou confirmar, exato, ou seja, a limpeza de morte sueca, se quisermos traduzir. Basicamente consiste numa forma de limpeza e de arrumação. Hoje estamos a falar. Isto está a ser bom para mim porque está assim uma coisa compartimentada na minha cabeça, mas. Ou seja, uma forma de arrumação. A nossa cultura é mesmo engraçada quando nós pensamos sobre como o sítio onde nós nascemos influencia tanto. É evidente, não é? Mas influencia tanto as nossas decisões e aquilo que nós achamos que faz ou não sentido. Então, esta forma de arrumação, esta postura perante a arrumação, mais dos países escandinavos, prende-se muito com a ideia de que eu vou arrumar as coisas como se eu fosse morrer agora. Ou agora, não literal, mas como se fosse morrer amanhã, como se estivesse a preparar o fim de vida. Que, na verdade, até vou já fazer aqui um take arrojado, dizer que eu acho que era isso que toda a gente devia fazer a vida toda. E identifiquei muito mais com isto, porquê? Porque já não se trata apenas de descartar aquilo que se calhar não faz é connosco ou de
destralhar apenas para termos clareza espacial ou limpeza espacial, mas também um destralhar a pensar no significado das coisas. E, por exemplo, eu agora olho para aqui para a mesa, olho para esta chávena, se calhar há coisas que não têm um real significado, como este caso de que eu estava a falar das limpezas mais direcionadas para as coisas que nos dão alegria. Se calhar esta chávena em si não me dá alegria. Eu acho que esta chávena não me deixa alegre. Mas alegre no sentido de não me deixa super feliz. Mas é uma chávena importante porque eu olho, identifico-me com ela, diz-me qualquer coisa e faz sentido de acordo com aquilo que é a minha personalidade e que é a minha estética e que são as minhas opções visuais. Ou seja, se calhar, se for a partir destes pressupostos, desta vamos dizer assim, limpeza sueca, se formos a partir daqui, se calhar já faz sentido manter esta chávena, enquanto que se calhar, se eu fosse arrumar com base nas coisas que me deixam feliz, era bem provável esta chávena ir com o boda e depois guardar as outras 1000 que tenho no armário. Ok? Então, o que eu acho que é interessante nesta abordagem é precisamente isto, que se nós pensássemos nisto de que as coisas têm que ter significado e então e se eu for amanhã embora e eu deixar as minhas coisas para a geração seguinte ou para a minha família que depois vai ter que encaixotar as coisas e ter que se deparar com aquilo que eu fui em vida, o que é que eu realmente vou querer manter? E ainda falando disto das casas e sobre estas coisas que nós guardamos com um significado, com algo que faz eco em nós, estas coisas das nossas casas, há sempre uma coisa que me vem à cabeça, que é as casas dos avós. E por isso é que há bocado também falei nos naprons. As casas dos avós são talvez a maior representação do maximalismo. Aliás, nem precisamos de ir à casa dos avós. Eu tenho a certeza que muita gente que está a ouvir é a casa dos pais, ou a casa do tio ou da tia, às vezes as próprias casas, que é a representação do maximalismo e das tralhas. Os nossos avós, eu vou falar dos avós porque no meu caso é o meu cenário familiar. Avós é naprons, bibelôs, vasos, quadros que eu nem sei de onde é que apareceram, mas apareceram de alguma maneira, recordações de várias viagens, no meu caso, a minha família, a família paterna, não só a paterna, mas também a materna, vieram de um lado vieram de Angola, do outro lado vieram de Moçambique, então há ali muito resquício desta vinda, destas viagens. Então, eu quando entro na casa dos meus avós, de um lado ou do outro, eu vejo esse museu. E como eu dizia no início, este museu, ideologicamente, foi sempre tido para nós, gerações mais jovens, como inútil, como coisas sem propósito. E aqui acho que até devia ser meio ofensivo, porque a cultura não é inútil. A cultura é sim útil e é uma ferramenta de educação. Mas quando nós olhamos para estas casas, é muito fácil associar àquela gaveta que tem muitas coisas e que ninguém sabe o que é que está lá dentro. É muito fácil associar àqueles talheres todos juntos que nenhuns combinam com nenhuns e que ninguém sabe onde é que está o conjunto de garfo, faca, colher. Portanto, estas casas dos nossos avós que estão cheias dos conhecidos tarecos fazem-nos sentir qualquer coisa. E aqui até acho engraçado referir uma leitura que eu fiz há algum tempo sobre design emocional, que é sobre como as coisas nos fazem sentir emoções. É um conceito que foi começado a falar muito por volta dos anos 2000, não era um conceito muito abordado e agora tem sido mais pensado também para a arquitetura, que é um livro, eu confesso que só gostei mais da primeira parte do livro, porque fala precisamente sobre isso, como os objetos nos fazem despertar memórias e sensações e não necessariamente apenas felicidade ou sentido, e que essas coisas são importantes para nós nos mantermos também de certa forma sãos, ou seja, os objetos não são inúteis e descartáveis apenas, mas são âncoras para a nossa vida, para nós nos sentirmos identificados e acolhidos no espaço em que convivemos e até com as roupas que vestimos, com as coisas, com os adereços que nós usamos. Portanto, acho que é interessante pensar nisso, nessa parte do design emocional, porque se nós conseguimos imaginar esta casa que eu estava a falar na nossa cabeça, nós conseguimos sempre idealizar. Eu acho que isto é uma sensação mesmo transversal, é uma experiência mesmo universal, que é esta sensação de que o que nós sentimos na casa dos avós e nestas casas cheias de coisas e de decoração e coisinhas são casas quentes. São casas que nos fazem sentir emoções boas, que nos fazem sentir acolhimento, carinho e que nos trazem às vezes até memórias de infância e coisas que nós cultivámos muito porque aquele espaço tinha aquele setup. Se quisermos pôr isso assim de uma forma cinematográfica, aquilo foi o palco das nossas vivências, provavelmente, ou de algumas memórias muito boas. E nós não poderíamos ter criado isso num espaço sem essas pequenas coisinhas. Eu, por exemplo, na casa dos meus avós, tanto por exemplo, de uma das minhas avós, do lado da mãe,
eu associo a casa muito a um pequeno palacete, porque a minha avó é uma senhora que gosta muito de ter as coisas muito arrumadinhas, muito bonitas, mas é assim meio que um pequeno castelo da rainha. Então eu vejo certas decorações, certas coisas são um completo reflexo da personalidade da minha avó, da forma como ela é, sim, organizada, mas gosta de mostrar que tem a casa organizada também, gosta de mostrar, ou seja, não é só uma parte de sou organizada assim, mas gosta de mostrar ao outro e bem receber o outro como as suas coisinhas são bonitas, estão cuidadas, têm valor, portanto optou por muita decoração que se calhar custou-lhe mais caro na altura, mas que tem outro valor, não só emocional, mas como também financeiro. Portanto, acho que isto é muito notório nas nossas vivências de pessoas mais velhas na nossa família, com as pessoas mais velhas da nossa família. No lado do meu pai, por exemplo, na casa dos meus avós, associo muito isso à vinda da África, porque há ali muitas referências, seja através de máscaras, e depois, pronto, isto poderíamos questionar essas referências e o porquê delas existirem numa outra perspectiva, mas eu fico sempre a pensar quando vou que é isto é a casa dos meus avós. Isto não podia ser a casa de mais ninguém. Isto é a casa dos meus. Daquelas duas pessoas. Enquanto que se calhar se não houvesse essa herança, essas âncoras palpáveis das vivências e das emoções e das memórias, se calhar aquela casa não me ia dizer tanta coisa como diz hoje. E claro, há uma outra perspectiva aqui, não falando do destralhar, que quando obviamente estas pessoas partem, há muita tralha, não é? Há muita coisa que é inútil. Não vamos só apenas assumir que ter coisas é dar sentido à vida, porque nós também sabemos, e pronto, como eu também disse no início, ter coisas, a maior parte das vezes, torna-se uma acumulação do que propriamente coisas com sentido. Mas, de forma romântica, se quisermos generalizar, as coisas que nós temos personalizam-nos, dão um rosto à nossa casa, ao nosso estilo. Então, quando eu penso nas casas dos avós, penso muito nisto, que estas pequenas coisas que eles colecionavam, que eles guardavam, algumas histórias eu já sei, porque perguntei eventualmente, mas há outras que eu fico a pensar no contexto em que aquilo surgiu ali. Ou seja, por exemplo, há alguns quadros que o meu avô lá tem em casa e que eu até já falei com ele sobre isso, de histórias que ele me contou, de onde é que comprou, a quem é que comprou, a senhora que pintou. Ou seja, mais uma vez, como eu falava da história da girafa há bocado, é um desbloqueador, uma coisa que nos faz sentir coisas, não é? Que há ali uma memória e de repente proporcionou-se ali um momento de avô e neta em que ele me contou uma história e eu, se calhar, com a minha fraca experiência, fraca experiência não é isso que eu quero dizer, com a minha vivência tão diferente da dele, eu só vou conseguir ficar no campo da imaginação, a pensar nesse momento em que ele comprou aquele quadro, em que ele escolheu aquele precisamente para levar para casa. Então, isso alimenta muito a nossa imaginação e cultiva muito as nossas relações, precisamente porque nos temos que desdobrar para compreender o outro, desdobrar para compreender como aquilo representa a personalidade de alguém. Eu acho que isso tem muito mais coisas de bonitas do que de desnecessárias. Acho que sim, temos tendência para comprar tretas, mas isso é aquilo de encomendar em Amazons e outras lojas que está online, em que é tudo muito barato, mas é tudo muito barato e não diz nada. Aquilo não diz nada. Sim, apanhámos numa promoção da Black Friday, apanhámos numa promoção não sei do quê, do dia da mãe, dia do pai, dia do avô, dia do neto, dia do... não sei. Mas o que é que aquilo realmente diz sobre nós? E não estou a dizer que tudo tem que dizer alguma coisa sobre nós, mas tem que ser algo nosso que nos diz qualquer coisa, não é? Que... Bom, já estou a ser redundante. Basicamente era isso. Acho que quando nós começamos a desenhar casas sem alma, começamos também a desenhar casas apenas para produzir e não para viver. E isso também é uma diferença que se vê muito nesta questão geracional, porque nas gerações mais velhas, das pessoas que ainda estão vivas hoje, as pessoas de 70, 80, 90 anos, tinham um modo de vida bem diferente do nosso atualmente. E aliás, ouve-se muito pessoas mais velhas a dizerem as gerações mais novas não trabalham e a vida que levam e sempre aos telemóveis. Mas o que é facto é que a carga horária e as exigências do mundo atual são muito diferentes das exigências do mundo em que para muita gente não teve comunicação tão facilitada, não tinha as redes sociais e a comunicação social tão democratizada, portanto as exigências eram outras. Então os espaços destas pessoas, por consequência, a organização, as escolhas estéticas, falavam muito sobre o ócio, sobre o lazer, sobre aquilo que estas pessoas realmente faziam no dia-a-dia, que era trabalhar assim, mas também cuidar da família, mas também usufruir, mas também viver, também ter momentos de
convívio em amigos, de festa, de celebração, que é uma coisa que nós cada vez mais estamos a retirar das nossas casas e a colocar fora de casa. Os restaurantes, as férias e as férias limitadas, ou seja, nós estamos a perder esses comportamentos, óbvio, mais uma vez, por muita necessidade, porque infelizmente temos sim que trabalhar mais, a vida é cada vez mais difícil para a maioria das pessoas, provavelmente, que está a ouvir isto, portanto, não temos muita escolha. A única coisa que podemos ainda assim se calhar controlar é como nós pomos este nosso espaço, espaço eu pessoa e espaço eu casa, para podermos ter um bocadinho de mais tranquilidade dentro desta correria e deste stress da vida normal. É que ainda pensando muito sobre isto das casas e sobre como as casas modernas estão construídas, se nós formos a pensar sobre isso, não é só a questão dos acabamentos, como eu falava ainda há pouco, é pensarmos nas luzes, é pensarmos no tom de branco que é usado nas paredes para decorar, para pintar as casas, é pensar nas cores das portas que são usadas para as casas, ou seja, nós pensamos que é tudo apenas uma questão meramente decorativa, mas essa tendência decorativa tem uma raiz e essa raiz é social. E como essa raiz é social, acho que nós, o único papel que podemos ter, visto que nós não vamos todos começar a construir as nossas próprias casas e construir uma casa super linda de madeira e com muitas cores, e isso não vai acontecer, até porque nós não temos esse. Não há vida nem tempo para fazer essas coisas. Vida, tempo e dinheiro para fazer essas coisas, mas acho que seria interessante nós trazermos um bocadinho desta personalidade e um bocado o que eu ia começar a propósito do livro sobre. Eu comecei a falar sobre o livro e depois nem disse, mas eu até notei aqui que o livro que eu queria falar chama-se Why We Hate the Things We Hate, Why We Love the Things We Love, e é precisamente sobre isto do design emocional. Eu depois vou deixar aqui na descrição do episódio a referência para falarmos sobre isso. Mas o que eu estava a dizer em relação aos espaços virados para a produtividade e não para o usufruto, a neuroarquitetura estuda muito isso e pensa muito nisso, que é a neurociência virada para o espaço onde nós vivemos e como isso afeta o nosso bem-estar. Que sim, casas mais desprovidas de coisas contribuem sim para nós termos mais produtividade. Eu acho que já disse produtividade 300 vezes no episódio de hoje, mas bom. Contribuem sim para a nossa produtividade e para nós se calhar conseguirmos focar mais numa tarefa só, e no fundo eu preciso muito disso na minha vida em geral, mas ao mesmo tempo não servem todas as pessoas, porque as casas não são pensadas para o repouso também. Nós, por exemplo, uma coisa da luz é um debate que eu tenho várias vezes. Eu não percebo porque é que as casas, por pré-definição, na maior parte das vezes, têm luzes brancas. Porque eu tenho ideia que isso não acontecia antigamente. Eu não tenho uma grande experiência para falar sobre isto, vai ser apenas opinativo, isto não é factual. Mas eu tenho ideia de que as casas agora são sempre feitas com luzes brancas, que é hospitalar. E nós temos noção, aqui nós que temos essa cultura, acho que temos noção, que as luzes brancas são sim muito boas e muito melhores para trabalharmos ao computador, para escrevermos, se calhar até para cozinharmos, mas não são assim tão boas quando queremos sentar no sofá a ver um filme. E agora eu pergunto-te, porquê é que achas que isto acontece? Achas que a casa está a ser projetada para nós estarmos sentados neste momento de ócio e aproveitar com a nossa família esse momento de descanso? Ou a casa, a sala de estar, está a começar a ser projetada, isto não é teoria da conspiração, está a começar a ser projetada para nós estarmos capazes de render mais? Isto é uma reflexão que eu tenho feito várias vezes porque, mais uma vez, nesta coisa de mudar a casa, de comprar decoração, etc., eu tenho estado com, muitas vezes olho assim para o teto de casa e fico a pensar, um dia vou meter-me ali, vou desatarrachar aquela coisa e vou enfiar uma lâmpada, só que eu tenho jeito para muita coisa, mas garantidamente que bricolagens e eletricidades e coisas práticas, que na verdade era isso que nos ia ajudar a sobreviver enquanto espécie, eu não tenho. Não tenho, porque não tenho interesse, então não evoluí, não pensei, não quero saber disso para nada. E quando tenho pessoas que fazem para mim e não preciso mesmo de fazer. Portanto, às vezes penso assim, vou mudar estas lâmpadas todas. Porquê? Porque quando estamos na sala, normalmente acendemos muitos candeeiros. E nada contra candeeiros, no fundo, tenho mesmo é que comprar mais candeeiros se não for mudar as lâmpadas do teto. Porquê? Porque não é propício a nós estarmos a descansar com estas luzes. Tanto é que aqui o cenário do podcast também não é por um motivo aleatório que não tem luzes brancas. É porque eu quero transmitir determinada sensação com este cenário, com esta abordagem, com este diálogo e que seja um lugar de acolhimento. Portanto, é natural que eu faça essa escolha e são sensações que nos vão passando. Tanto é que, para dar um exemplo para quem possa, se calhar isto não ser um bom exemplo, nos hospitais as luzes são brancas. Porquê? Porque no hospital é um lugar que exige concentração, é um lugar onde estão coisas sérias a acontecer, estão pessoas a ser cuidadas e pessoas a cuidar de pessoas. Ou seja, blocos operatórios, consultórios,
aquilo é um lugar feito para a funcionalidade, para a resolução de problemas. Porque as pessoas não vão aos hospitais quando não têm problemas. Vão quando têm ou quando querem evitar ter. Portanto, é natural que nesses espaços a luz seja branca. Mas também se tem falado muito, por exemplo, um assunto que me tem despertado imenso interesse sobre os espaços das grávidas. Porque falando muito sobre os partos humanizados, eu acho que a expressão parto humanizado, eu anseio viver um momento em que isto nem precisa de ser dito, porque é mesmo triste termos de falar de partos humanizados, porque os partos são feitos por seres humanos, portanto devem à partida ser humanizados e feitos com respeito. Mas como nós sabemos que isto não é realidade, tem-se falado muito sobre partos humanizados e sobre como melhorar a experiência das mulheres no momento em que vão dar à luz, que à partida, se não é o momento mais importante ou especial da sua vida, há de ser um dos. Portanto, tem-se falado muito sobre isto das luzes, da decoração do espaço. Porquê? Como já se sabe que é vamos pôr assim de forma técnica, se calhar vai ser um procedimento hospitalar ou médico, já há uma data de coisas num espaço, a partir disso uma mulher vai fazer um parto em hospital, que tem de corresponder a necessidades médicas. Portanto, tem que haver máquinas, tem que haver disponibilidade de material e tem que haver uma certa visibilidade. Mas há outras coisas que se calhar podem ser muito mais simpáticas da perspectiva da mulher, que vai parir, vai viver um momento que à partida há de ser especial. Portanto, como esse momento há de ser especial, já se começa a falar, e eu até tenho visto que é muito giro de quartos que são mais escuros, para serem mais acolhedores, quase como se fosse o quarto onde nós vamos dormir, ou até mesmo aquelas luzes que. Não sei como é que se chama, aquelas luzes que refletem como se fosse o universo no céu. O universo no céu. Como se metesse as estrelinhas e o universo no teto para parecer que é assim meio uma visão planetária da coisa. Eu acho que isso fala muito sobre a personalidade dos espaços e sobre como estes pequenos pormenores que nós achamos inúteis e que não vai acrescentar nada, acrescentam sim. Acrescentam à nossa experiência humana. Seja na nossa experiência a parir, seja a nossa experiência a tomar um café com uma amiga, seja na nossa experiência a convidar alguém para jantar na nossa casa ou até mesmo a fazer uma visita aos nossos pais e aos nossos avós. Portanto, sim, menos é mais, mas às vezes temos que ter atenção às nuances. Assim, em jeito de finalmente, porque sinto que já estou a ser um bocadinho redundante, eu concluo com isto que eu não quero viver com tudo, mas não quero deixar de viver com quase nada. Não quero começar a viver com quase nada. Quero ter sentido nas coisas que me rodeiam e olhar para aquilo que eu sou, para aquilo que eu visto, aquilo que eu tenho, como se fosse tudo um grande pacote e não fossem apenas adereços para servir a minha existência, não que complementassem de alguma forma a minha existência, porque acho que isso também traz uma certa beleza. Ainda só para completar o raciocínio que eu fazia há pouco sobre as pessoas que vestem colorido. Não é por acaso que essas pessoas são pessoas alegres ou transmitem boas sensações, é porque se calhar fizeram escolhas que correspondem muito à sua personalidade e depois o colorido veio como consequência, não o contrário, não foi eu gosto de cores e agora tornei-me uma pessoa feliz. Não, é exatamente o oposto, que é, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa bem na vida, então eu quero optar por uma roupa que me represente nesse aspecto também. Então por isso, se calhar fazem as escolhas de pintar as paredes de casa com várias cores, ou usar roupas com várias cores. Portanto, isso diz diretamente alguma coisa sobre nós. Da mesma maneira que eu sei que eu usar uma estética muito com estes tons terra, estes tons nude, também diz algo sobre mim. Eu sou geralmente uma pessoa muito alegre, mas também sei que não gosto em determinados momentos de chamar a atenção, gosto de passar despercebida. Portanto, há outras coisas da minha personalidade que me trazem esse equilíbrio de, se calhar, ao colorido e que me fazem com que eu tenha determinadas escolhas estéticas que dizem muito sobre a minha personalidade e que falam precisamente sobre isso, de eu passar despercebida e por isso usar cores que se camuflam muito mais com o ambiente. Acho que, de forma geral, era um bocadinho isto que eu queria transmitir. Dizer que. Eu espero que isto seja um bom convite a refletir sobre as nossas escolhas, porque isto para wrap up o episódio. Como eu dizia no início, estou numa fase muito de organização e de racionalidade em relação tanto ao meu trabalho como aos meus espaços e às minhas ideias, ao meu futuro, mesmo profissional. Então começo a sentir esse reflexo também, esse pulsar a vir muito também para as coisas que eu tenho à minha volta, as coisas que eu consigo mexer e sentir. E isso, eu estou intrigada para perceber como é que isso se vai manifestar, porque eu gostava de trazer um bocadinho de cor à vida. Na verdade é trazer um bocadinho de cor e trazer um bocadinho de coisas, mais destas girafas, acrescentá-las ao meu espaço e continuar sim no registro
devemos consumir muito menos do que consumimos, mas quando consumimos, perceber o que é que aquilo representa realmente para nós e se aquilo é algo que faz mesmo sentido, porque o minimalismo também trouxe uma coisa engraçada que é, sim, vamos consumir menos, mas depois ao mesmo tempo incentiva o consumo de outra forma, que é, como tens de consumir menos, eis estes 3 objetos essenciais que tens que ter na tua casa para resumir todas as funções numa só. Então isso foi a maneira que, um bocado a maneira que o capitalismo achou, encontrou de nos fazer ser minimalistas na teoria, mas ser consumistas na prática. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar hoje. Dizer também que o nosso episódio, à semelhança dos nossos outros, é por isso que nós estamos aqui hoje, é patrocinado pela Highwell. Com isto, o que é que quer dizer? Eu sei que algumas pessoas têm chegado entretanto e têm perguntado por mensagem, portanto, para quem se aguentou até agora e quer este esclarecimento, eu vou também explicar de forma rápida. A Highwell é uma plataforma, uma aplicação que tem vários psicólogos para fazerem terapia online. Funciona, tem mais de 1000 profissionais. Portanto, isto funciona de uma forma muito simples. Basicamente, é instalar a aplicação, aquilo vai nos perguntar várias coisas, idade, nome, algumas coisas mais práticas e depois outras sobre os nossos objetivos na terapia. Ou seja, se estamos a procurar fazer terapia por alguma coisa muito específica, ou se pelo contrário vamos pelo autoconhecimento, ou se temos uma dificuldade que queremos ver abordada, para depois o algoritmo da aplicação nos atribuir um profissional de acordo, que tenha competências de acordo com aquilo que é a nossa necessidade. E assim que é atribuído, nós temos direito a ter uma consulta muito breve, de 15 minutos, que é gratuita, para conhecermos esta pessoa e perceber se esse acompanhamento vai ou não fazer sentido. Que na minha ótica, eu sou muito fã, sou suspeita, eu sei, mas eu sou muito fã da Highwell porque tem ajudado muitas pessoas e tem muitas coisas que são grandes carências na terapia de forma geral. Porque no mundo cá fora, e foi um bocado esse o processo que eu passei há uns anos, temos que ir a muitas consultas e muita tentativa e erro para conhecer, bater este primeiro impacto, não é? Com o profissional que nos vai acompanhar e com a Highwell. Eu acho que isto facilita uma grande barreira, porque eu sei que começar terapia não é a coisa mais fácil do mundo, muito pelo contrário, é bem desafiante. Então, se nós estamos a ir a este primeiro impacto e depois não gostamos e depois temos que gastar dinheiro noutra consulta para ir outra vez e acho que isto complica muito o processo. Então, acho que esta consulta, não vamos chamar consulta, esta pequena sessão que nós temos com o terapeuta que nos é atribuído pode facilitar um bocadinho esta pequena impressão e perceber se realmente houve ali alguma faísca ou se, pelo contrário, não sentimos nada com aquela pessoa e achamos que não, porque nestes aspectos sabemos que a empatia é muito importante. Por isso, assim, a explicação em resumo é esta: o acompanhamento é 100% online, depois vocês conseguem conciliar os vossos horários com o psicólogo ou com a psicóloga. É uma coisa super simples. Eu, pessoalmente, não era muito fã do online, mas agora começo-me a render, até porque eu viajo muito e às vezes estou em sítios diferentes e acaba por ser muito mais fácil. Portanto, se for uma coisa que faça sentido, tens na descrição do episódio o meu código de desconto que são de 15% e que podes usar na compra de packs ou na compra de sessões individuais. Depois, coisas importantes. Falar sobre o nosso momento feliz da semana. O meu momento feliz da semana, eu acho que ainda está a contar, eu pelo menos queria usá-lo neste episódio. Um dos meus momentos felizes da semana foi a minha visita à Madeira, porque a última vez que eu estive na Madeira já foi. Eu não quero dizer mal, mas eu acho que já foi. Já vão uns 2 anos. Portanto, eu fui à Madeira numa despedida de solteira e gostei muito. Foi a primeira vez que eu fui, gostei imenso. E agora voltei sozinha, então foi uma experiência muito gira, e especialmente porque estive numa quinta. As quintas madeirenses são muito conhecidas porque em determinada altura eram quintas familiares e de produtores agrícolas, e depois houve uma fase em que muitas se começaram a converter para o alojamento local, mantendo sim a sua herança tanto arquitetónica como a estética nos jardins e na natureza. Então acho que é muito representativo ali da cultura madeirense e é uma experiência muito mais local. Até bom, fica uma recomendação se alguém tiver esse interesse nesse tipo de turismo que não seja tanto em cadeias hoteleiras maiores e queira ir para um alojamento um bocadinho mais personalizado e mais familiar. Acho que a experiência é fabulosa. Portanto, o meu momento feliz da semana garantidamente que foi esse, e acho que é por aqui que ficamos com o nosso episódio de hoje. Queria agradecer novamente, já fiz do início do episódio, mas agradecer novamente este feedback, porque às vezes estamos aqui na correria e parece que está tudo a correr super bem e que isto era suposto acontecer assim, de repente agora temos vídeo e os projetos evoluem, mas eu às vezes tenho que parar e perceber, ok, isto também é estranho para mim, às vezes ainda é estranho para mim, e eu também estou mesmo muito feliz e para mim é muito importante, quer os comentários, as mensagens, eu recebo muito mais por mensagens privadas, às vezes não sei se é por vergonha, mas recebo muito esse feedback positivo e fico feliz por poder simultaneamente ser aqui um abraço de grupo, mas também de alguma forma uma troca de aprendizagens e experiências, porque
No fundo, nem eu sei tudo, nem ninguém sabe tudo e eu ainda vou mudar de opinião muitas vezes, não só no episódio de hoje, mas nos próximos que aí vêm. Portanto, olha, obrigada por teres ouvido hoje. Encontramos-nos no próximo sábado, à mesma hora, por aqui, pelo YouTube ou pelo Spotify. Um beijinho.